Olá, hoje é segunda-feira, dia 16 de março de 2020 e vamos para o vídeo da segunda-feira então, conforme eu faço, vídeo de segunda e vídeo de quinta-feira. E hoje eu escolhi trazer um tema que as pessoas têm me apresentado, pessoas que estão investindo e que nesse movimento de violenta queda da Bolsa, nesse período do ano aí, com o coronavírus e toda a situação econômica que o mundo está passando, e existem algumas situações de pessoas que estavam, por exemplo, com os seus investimentos em fundos multimercados ou fundos de ações e tiveram um grande susto, porque pediram resgate, prevendo que isso poderia levar a quedas maiores, e depois descobriram que esse pedido não estava interrompendo a então situação de perda que está acontecendo no mercado. Bom, isso foi um grande susto, tem muita gente que estava concentrada, ou seja, com uma falta de diversificação, talvez na sua carteira maior, enfim, e estão com essa situação agora, digamos, em aberto aí. E para explicar isso, eu trouxe hoje como é que funciona a cotização dos fundos multimercados e como é que você tem que fazer para, de repente, se resguardar ou não entrar numa outra situação no futuro, enfim, vamos esclarecer um pouco disso aí, tá bem? Bom, eu sou Sampaio, sou consultor financeiro, sou educador financeiro e também profissional coach. Bom, te convido então para te inscrever no canal, tem um botãozinho para você acionar aí, tá? Curte lá a página do blog Sampaio Sucesso Financeiro e lá no YouTube comente, né? E deixe os seus comentários e o seu like, tá legal? Bom, então que situação é essa? Tá? É uma situação lamentável realmente, porque quando você faz um investimento numa renda que ela tem parte variável, por exemplo, um fundo multimercado, o que é isso que você está fazendo? Então, a primeira coisa que precisa ser feita é o conhecimento. Você precisa saber a leitura da lâmina do fundo, o que é isso? Como é que ele está diversificado, quais são os produtos que tem lá dentro, porque um fundo multimercado ele tem renda variável, tem renda fixa, tem cambiais, então ele tem um perfil às vezes arrojado, às vezes não tão arrojado, e da mesma forma um fundo de ações. Diferentemente, quando você compra uma ação, quando compra uma ação, você vende e você sai da situação de volatilidade, ela para, estanca naquele momento. Mas nesses fundos não é bem assim que acontece, porque o fundo, você é dono de uma cota. Então, lá na lâmina, quando você compra o fundo, e provavelmente muita gente foi, digamos, levada a isso pela alta rentabilidade que alguns tiveram no ano de 2019, então você entra lá e passa, de repente, desapercebido por coisas importantíssimas como essa, agora, nesse cenário que a gente está vivendo. Então, como é que funciona isso? Rapidamente eu vou tentar passar para você esse mecanismo e fazer com que você, então, quem não ainda teve essa situação, que se previna para as próximas e para quem teve, aí tem talvez a torcer, porque não tem muito o que fazer. Depois que você definiu a venda, você tem que aguardar o período que eu vou explicar hoje, de cotização. Muito bem, então imagina assim, você comprou lá cotas de um fundo multimercado, tá? E no decorrer do tempo você teve ganhos, novembro, dezembro, janeiro até, e daqui a pouco esse fundo começou a apresentar, então, violentas quedas. Bom, o que você fez? Um cenário anunciando o fim do mundo, financeiramente falando, como a gente tem ouvido, você foi lá e resgatou as cotas. Acontece o seguinte, quando você faz isso, o fundo ele não interrompe as cotizações diárias, porque todo fundo ele tem diariamente uma cotização, ou seja, ele é calculado até o final do dia o valor da sua cota. Se a sua cota continua sendo cotizada e a tendência é que muita gente saindo vai desvalorizando ela, você vai então continuar registrando as perdas, infelizmente. Bom, por exemplo, então vamos imaginar o que passou desapercebido. Tinha lá no seu fundo uma leitura, se você lesse a lâmina, que dizia o seguinte: bom, o prazo de resgate é D mais 3, ou seja, 30 dias decorridos mais 3 dias. O D, o número de dias, e 3 é o período de liquidação. Mas que coisa é essa? Bom, você comprando hoje, por exemplo, você teria então 30 dias de cotização. Todos os dias o fundo vai lá, recompõe a condição do fundo e vai definindo o valor das cotas. Ao final de 30 dias, tá, que é o período que estava na lâmina lá, por exemplo, nessa hipótese, você vai ter então o valor do fundo e ali naquele momento termina a cotização e aí sim você tem o valor da sua cota. Tá? Então, se continuar caindo até lá esse 30 dias, que eu estou pegando por hipótese, pode ser 40, pode ser até mais tempo isso, pode ser menos,
Mas enfim, se chegar nesse dia e você estiver caindo, você perdeu desde o dia que você pediu até aquele momento. Você teve então um resgate assumindo a perda. Bom, a partir desse dia, tem lá a sigla D mais alguma coisa. Então o D é o número de dias decorridos, significa dias decorridos, e mais 3 ou mais 2 é o número de dias para o dinheiro ir para sua conta, que é a liquidação efetiva. Bem, então esse é o processo, né? Por curiosidade, então vamos lá, como é que é cotizado, mais uma informação, como é que é feita essa tal de cotização, como é que é definido o valor de uma cota. Por exemplo, se o fundo fosse, por hipótese, de mil reais o total do patrimônio líquido dele, tá? É o valor em reais, é o valor em numerário que ele vale, R$1.000, e ele tem 100 cotas, 100 cotas compõem esse fundo, então 1.000 dividido por 100, o valor de cada cota é R$10, ok? Bom, aí seguindo, no segundo dia, esse fundo, porque houve retiradas, ele não é mais não é R$1.000 que ele tem de patrimônio líquido, é 800. Mas as cotas continuam sendo 100. Então o valor da cota passou a ser 8. E assim sucessivamente. Então ele está no processo de declínio. E essa é a mecânica que faz com que você, então, por não ter ficado, digamos assim, percebido no início, vamos chamar assim, e fica levando a perdas. Bom, o que tem que fazer quem já entrou nessa? Não tem o que fazer, infelizmente. A única coisa que pode acontecer é de que, passado esse período, você perceba que esse fundo ele continue ainda em declínio. Então você vai ver que isso que é ruim poderia ser pior ainda. Então esse é um cenário. Outra, poderia acontecer, ou pode acontecer, que ao chegar o período de 30 dias, ou o período que é o período de cotização, ele tem uma curva de subida. Então você vai ter uma recuperação de parte do que foi a sua perda, ou seja, reduziu a sua perda, mas de qualquer forma ficou uma perda. Bom, ficou a experiência também, né? Bom, o que mais que a gente tem sobre isso? Basicamente, esse é o mecanismo e esse é o cuidado que tem que ter. Investimento é algo que precisa ter conhecimento do que a gente está fazendo. E mesmo hipóteses como essa, que são hipóteses raramente acontecer, de declínios tão grandes na cotação e o mercado viver essa situação completamente atípica que a gente está vivendo, independente disso, é importante sabermos onde é que nós estamos e, na tomada de decisão de um resgate, pensar considerando isso para não levar o susto, tá certo? No mais, tá? Pior das hipóteses, tá? Vamos imaginar que você perdeu. Tá? Para aqueles que realmente entraram, que não viram, e deixe de lado a culpa e encare que você estava num investimento arrojado, você está informado agora e você vai pensar o seguinte: resgatou, assume a perda, tá? É duro, mas eu sei que faz parte, assume, e a partir daquilo ali, desse momento, você vai fazer o seguinte: eu vou aguardar momentos, em alguma situação, em algum momento futuro, que certamente vai acontecer, de mais segurança, de termos assim, mais certeza de que a recuperação começou, e talvez você encontre o ponto de subida. Claro que isso aí não tem uma técnica perfeita para isso, mas é o que eu espero que você consiga. E nessa subida você recupere essa perda de hoje. Beleza? Bom, era isso. Espero que tenha ajudado. E esperamos que essa situação que a gente está vivendo passe rápido. E no mais, até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.